Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos alunos do quinto semestre de Psicologia da PUC São Paulo. Meu nome é Pedro Antônio Viana, comigo a gente tem a Júlia. Sim, meu nome é Júlia da Fonseca Silvestrini. E hoje a gente vai mergulhar um pouco num tema que a gente anda pesquisando e que anda gerando bastante discussão no ambiente escolar, que é o uso de celulares em sala de aula. Nós buscamos tentar entender quais papéis eles servem para os adolescentes, tanto positivos e negativos, quais são os impactos na sala de aula, tanto na relação do aluno com o conteúdo passado, na relação do professor, na relação professor e aluno e na relação do aluno com os outros alunos em si. Enfim, sobre essa temática, a gente pode pensar numa visão mais tradicional, que considera a distração que o celular traz bem perigosa, que pode desviar a atenção dos alunos, prejudicar o aprendizado. E professores, enfim, existem vários relatos de professores que relatam que os alunos, em vez de participarem das atividades, acabam ficando entretidos em jogos, redes sociais, conversas online. Essa distração pode levar à perda de foco e dificuldade de concentração. Mas a gente também tem o outro lado da conversa, em que é muito mais moderno, que surge uma nova perspectiva de que os celulares podem ser ferramentas valiosas no aprendizado. Enfim, com acesso à internet e infinidade de aplicativos educativos, os alunos podem pesquisar informações, aprofundar conhecimentos, assistir a vídeos explicativos e até mesmo realizar exercícios interativos. Além disso, os celulares podem facilitar a comunicação entre alunos e professores, permitindo envio de dúvidas, trabalhos, materiais de estudos, etc. E, enfim, a pergunta que ficou pra gente é meio como conciliar esses dois lados da moeda. Como garantir que os celulares sejam usados de forma responsável em sala de aula? E será que a solução está na proibição total, liberar total, encontrar um meio termo? Ou podemos encontrar um caminho que explore os benefícios dessa tecnologia sem abrir mão da qualidade de ensino? Na nossa pesquisa e também entrando em contato com educadores, que a gente acabou entrevistando, a gente se deparou com algumas respostas diferentes para esses questionamentos. Queria levantar uma perguntinha para a Júlia agora, que agora que está colocado o que estamos investigando, podemos então aprofundar o que motiva o uso dos dispositivos celulares para os adolescentes? Bom, para isso a gente fez um levantamento bibliográfico, a gente pesquisou algumas referências científicas e um artigo publicado na revista de Psicopedagogia em 2017 traz que 81% das pessoas entre 10 e 19 anos no Brasil acessam a internet todos os dias, o que é uma porcentagem bastante expressiva. A primeira coisa que a gente percebe é que, como a gente está pensando na faixa etária de 10 a 19 anos, isso abarca exatamente o período escolar, né? Que é a puberdade, a adolescência, que, enfim, ainda está frequentando a escola. E aí, para isso, a gente achou interessante definir o que era adolescência. A gente viu num artigo que a adolescência é definida como, abre aspas, um evento previsível que apresenta grande impacto na vida familiar. É uma fase marcada por mudanças rápidas e intensas nos sistemas biológico, psicológico e social. Fecha aspas. Com isso, a gente pode ver que uma palavra muito representativa e marcante na adolescência é mudança. É um período de muita descoberta, muitos questionamentos, como por exemplo, questionamentos das normas familiares e também dos próprios limites do adolescente. A maior descoberta e conflito também que caracteriza a adolescência é justamente a busca pela identidade. Essa vontade de acesso a lugar na sociedade e no mundo, o plano que traça para a sua vida e etc. Nessa mesma busca de autoafirmação e independência como pessoas, o papel do grupo dos amigos, o social em geral, é muito importante. Diferentes grupos de adolescentes vão participar como um todo da escola, de algum esporte, vão participar de jogos, como futebol e etc. Terão amigos do bairro e diversos outros amigos, enfim, diversos outros papéis sociais durante essa vida. E isso traz um sentimento de pertencimento e começa a criar a sua identidade. Mais relacionado ao mundo virtual, essa socialização tão relevante na adolescência pode ser impactada de diversas maneiras. Esse foco da socialização no mundo virtual tem um caráter impessoal próprio do dispositivo. Não tendo a presença do corpo físico, do toque, o que contribui para um isolamento principalmente no sentido de que todos os vínculos afetivos da pessoa não são ao seu redor, mas sim através do celular. E assim já podemos entender que uma grande ansiedade dos adolescentes ao ficarem muito tempo fora do celular, já que o grupo social tem uma maior identificação muitas vezes no ambiente virtual, no mundo virtual.
e ficar offline causa esse sentimento de exclusão e de não pertencimento. Mas a gente não pode cair na aparente simplicidade de que o uso das redes sociais só mantém os adolescentes no quarto, só contribui para a depressão e maior isolamento. Por mais que em muitos casos isso seja verdade sim, essa nova possibilidade de relação traz configurações de grupos que permitem uma liberdade de encontrar amigos e os mesmos interesses, por exemplo, que não estejam apenas na escola ou no seu bairro. E aí, Pedro, eu te jogo uma outra pergunta. Além dessa questão da motivação social, do uso do celular, podemos pensar também em uma motivação de distração, como aparece muito durante a sala de aula? Então, com certeza. Eu acho que outro aspecto muito importante que a gente pode trazer é que esse uso de celulares ele acaba sendo uma distração justamente para muitas das angústias e das inseguranças que são super características dessa fase da adolescência. E, enfim, muitos teóricos eles vão acabar entendendo como a adolescência como um período de transição entre a infância e a vida adulta. E essa aproximação da vida adulta vem com muita confusão sobre diversos temas, que, enfim, muitos de nós podemos relacionar, que seja a sexualidade, amizades, a minha identidade, todas essas inseguranças estão relacionadas a um sentimento de desamparo frente a essa saída da orientação dos cuidadores, que, enfim, eram quase onipotentes na nossa infância. Então a internet ela vem com esse papel de tentar apaziguar essa angústia que a gente está sentindo por meio de uma distração, uma alienação, principalmente em tempos modernos, com redes sociais e a quantidade gigantesca de conteúdo que você pode acessar com facilidade, assim, eles acabam acolchoando meio a realidade do adolescente para as angústias que eles sentem. Trazendo um estudo de 2022, publicado na revista Research Society and Development, por pesquisadores da Faculdade de Patos de Minas, esse acesso à internet está permeado por um perigo também do risco de estresse com excesso de informação, com conteúdo sexual, autoexposição, questões de violência e cyberbullying, que está ligado a esse acesso irrestrito à internet sem um mecanismo de proteção, nem processamento que ajude a absorver esse volume e caráter angustiante de informações que muitas vezes é maior do que esse adolescente consegue compreender, levando a maior confusão e ansiedade. Que esse estudo diz justamente isso, que tem um volume gigantesco de conteúdo que você pode acessar muito fácil e não existem barreiras muito impostas de certa maneira assim pelos pais em como controlar esse conteúdo que os adolescentes acabam consumindo. E também porque é algo muito novo, sabe? E por mim, eu acho que os pais ainda não sabem lidar com essa nova tecnologia e com esse acesso ao conteúdo muito fácil que os adolescentes podem ter. Outro ponto muito importante que foi levantado pelos pesquisadores é essa capacidade de lidar com frustrações e com suas emoções sem essa distração constante do celular. Uma vez que esses adolescentes que passam muito tempo na vida virtual carregam essa falsa impressão de um mundo sem limites e sem compromisso, que é o caso do virtual. E quando são confrontados com questões normais da vida real, levanta uma ansiedade ou até uma agressividade muito grande. E aí, pensando nisso, esses conflitos que os adolescentes passam ligados ao uso do celular não podem ser reduzidos a uma falta de atenção em aula, por mais que esse seja um aspecto que impacta muito a dinâmica educacional. Mas ao compreender melhor essa relação dos adolescentes com as redes, o educador pode se aproximar dessa questão de forma que permita uma conexão com os alunos e não coloque o professor em oposição ao celular, portanto, toda uma esfera que é importante para eles. Porque a partir do momento que o professor ele acaba se colocando nesse lugar de oposição, ele se encaixa como uma figura de autoridade e nessa época da adolescência, que é justamente a idade que você tem o interesse em se rebelar contra essas figuras, você vê que se cria uma dinâmica que é favorável para o aluno para sair disso, sabe? E jogando mais uma pergunta para você, o que cabe à escola realizar e o que é uma questão que envolve a família, o jeito contemporâneo de interação social e a sociedade? Bom, em relação ao contexto, né, do uso do celular na escola, são diferentes aspectos levados em consideração, assim. E aí, principal, destacam a interação entre a responsabilidade da escola, da família e as características da sociedade contemporânea capitalista. A escola desempenha um papel importante quando estabelece algumas regras sobre o uso do celular, com a ideia de um ambiente propício ao aprendizado e tudo mais.
E, além disso, ela pode educar os alunos sobre os impactos negativos do uso excessivo do celular na saúde e também no desempenho acadêmico, promovendo o uso responsável da tecnologia. Por sua vez, a família também tem uma responsabilidade em relação a isso. Os pais podem estabelecer limites adequados para o uso do celular em casa, incentivando seus filhos a equilibrarem o tempo com as atividades escolares, familiares, de lazer e etc. E, além disso, pode monitorar o uso do celular e oferecer orientações sobre o seu uso responsável. O uso generalizado do celular reflete o jeito contemporâneo na interação social, onde as pessoas estão sempre conectadas, acessíveis virtualmente, enfim, estão sempre dentro do mundo virtual. No entanto, o uso excessivo do celular pode acabar prejudicando a interação pessoal com os alunos dentro da escola e dificultando o desenvolvimento de habilidades sociais e relacionamentos interpessoais que serão bem significativos. A indústria de tecnologia busca constantemente atrair consumidores para os seus produtos, o que pode levar a um desenvolvimento de aplicativos, dispositivos projetados para prender a atenção desses usuários por muito tempo, um longo período, assim. Além disso, o celular tornou um símbolo muito de status e pertencimento social, impulsionando o desejo de possuir o último modelo ou acessório e, enfim, ter aquele modelo semelhante igual a todos os seus colegas ali ao seu redor. E, assim, o uso excessivo do celular na escola não é apenas responsabilidade da escola, da família, mas também dos aspectos mais amplos da sociedade, né? Aspectos estruturais, incluindo sua dimensão capitalista e os padrões de interação social. É importante colocar essa questão de uma forma holística, considerando os diversos fatores envolvidos e promovendo um uso saudável e equilibrado da tecnologia. E aí, pensando nisso tudo, agora chegamos em um ponto bem crucial, que seria, então, a melhor forma de lidar com essa problemática. Qual que você acha que seria? Bom, pensando que isso é um tema bem complexo, tem diversos atravessamentos, a gente conseguiu pensar em alguns pontos, assim. Primeiro, acho importante trazer um conceito meio novo que adveio da internet, que é o conceito de cidadania digital. E acreditamos estar muito ligado a essa problemática. Esse termo diz respeito a um uso mais responsável da tecnologia e das ferramentas tecnológicas. E acho que o ponto primordial, assim, seria pensar na tecnologia como uma aliada e não inimiga. Assim, a gente usa a tecnologia para pensar em estratégias pedagógicas mais bem elaboradas. Trazendo um exemplo, pode-se trabalhar com dinâmicas pedagógicas com fases, sendo estímulo, sistematização e produção pessoal. Um exemplo, você pode pedir para os alunos, individualmente ou em duplas, fazendo uma pesquisa acerca de um tema que está sendo comentado na aula. Informações sobre autores, período histórico, etc. Depois disso, contam o aprendizado para os colegas, compartilham e posteriormente fazem um produto final. Pode ser um vídeo, uma apresentação, um seminário e, enfim. Também atualmente você tem diversos aplicativos educacionais, por exemplo, Kahoot, Padlet, Viva Vídeo, possibilitam você acabar usando o celular de uma forma mais pedagógica. Então você poder ter esse uso, só que moldando meio com ferramentas que encaixem o uso dele de uma forma que tenha cabimento dentro da aula, sabe? Eu queria perguntar para você, que você acha que tem momentos que realmente são necessários deixar o celular de lado? Como que a gente pode pensar nesses momentos? Então, acho que, de fato, existem momentos que seja necessário uma atenção maior naquele momento de aula. E acaba sendo mais interessante e funcional pedir para que os alunos deixem o celular de lado ou façam a utilização do celular só em determinado momento e não durante a aula inteira. Já que pedir muito para os alunos não utilizarem o celular durante um longo período, acaba sendo algo que possivelmente não vai acontecer de fato. Nesses momentos é necessário montar uma aula que seja interessante para os alunos e dessa forma a intenção deles vai estar mais voltada para a aula. É muito importante que as aulas sejam envolventes para os alunos, mesmo que sem o uso da tecnologia, para evitar distrações como celulares e computadores. O tédio pode levar os alunos a buscar outras formas de entretenimento. Quando a gente cria as aulas, e principalmente aulas envolventes, os alunos são menos propensos a usar alguns dispositivos eletrônicos.
isso pode ser alcançado apresentando o conteúdo associado a temas relevantes e presentes na vida dos alunos para debates, incentivação de sua participação no aprendizado e aplicando a teoria em prática e utilização uma variedade de métodos de ensino, como aula expositiva, debates, trabalhos em grupo, para atender diferentes formas de aprendizado. Trazer atividades que haja uma interação e troca entre os alunos é uma ótima estratégia a se pensar, pois isso é uma coisa que os adolescentes acabam tendo que não utilizar o uso da tecnologia e interagindo um com os outros. Ou seja, estimular esse contato entre os alunos ajuda com que eles fiquem mais presentes nas aulas. Além disso, é muito importante que o ambiente de sala de aula deixe os alunos confortáveis para que eles consigam se expressar sobre os assuntos tratados ali naquele momento e até mesmo podendo dar ideia para as próximas aulas e trabalhos. Então é isso, essa questão do ambiente acolhedor é algo muito significativo para quando a gente fala sobre bem como valorizar as produções deles, dando devolutiva e incentivar eles a se dedicar mais às aulas. Afinal, a escola não deve funcionar apenas através do viés do aprendizado cognitivo, mas também uma sustentação afetiva e de desenvolvimento de habilidades interpessoais, relacionais e socioemocionais. A escola, nesse aspecto, tem um papel muito fundamental no aprendizado, mas está colocada como um lugar de apoio às famílias e de toda a sociedade. Nesse sentido, ela tem um papel fundamental na formação do aluno como cidadão e um potencial imenso para isso. E como você acha que seria esse modelo de escola que é colocado quando você diz dessa sustentação afetiva? Quando eu falo disso, como você acha que esse modelo se daria? Para mim é muito do que você disse, como a gente vê atualmente o modelo da grande maioria das escolas, ele é muito voltado para o ensino restrito, único, excludente, muito mecanicista e salvo algumas raras exceções. Mas a gente tem que pensar na escola também como um local de interação entre estudantes. E, portanto, é importante que haja espaços de lazer nesses locais e o oferecimento de locais que enriqueçam os laços e incentivem a troca pode ser um grande aliado na problemática do uso excessivo de telas dentro do ambiente escolar. Então, você ter um espaço dentro da instituição de ensino em que os alunos se sintam no lazer, se sintam na capacidade de poder interagir socialmente um com os outros. E não que a escola seja um espaço onde a criança chega, ela estuda o que ela tem que estudar, ela recebe a informaçãozinha dela e ela volta para casa, sabe? E, além disso, acho que a gente tem que pensar numa formação contínua dos educadores. Isso é indispensável. Sabemos que é uma nova realidade e as formas de lidar com ela estão em construção. Portanto, justamente por isso é importante que exista uma tentativa de sensibilização e reflexão de professores, alunos e familiares diante dessa temática, já que sabemos que esse uso excessivo não é restrito às escolas e requer uma força-tarefa conjunta, tendo como norte o fortalecimento das relações humanas, cara a cara, o olhar para o coletivo, que é justamente isso que a gente acabou montando na nossa fala, né? Que é fortalecer essas relações humanas dentro do ambiente escolar, dentro das próprias famílias, que acho que é um aspecto super importante também. Os pais têm que estar envolvidos nisso, as crianças também têm que estar envolvidas nesse projeto de pensar em como que a gente pode pensar esse uso excessivo de smartphones e colocar de um jeito que seja mais saudável, não necessariamente reduzindo, mas adaptando, sabe? E, enfim, para finalizar, trouxe aqui uma fala da psicóloga Luana Reis Neta, que eu achei super interessante, membro do CRP, que pontuou em uma assembleia que tratava do uso excessivo de smartphones nas escolas estaduais. Aí, pegando aqui, é preciso pensar em formas melhores de se viver nesse mundo tecnológico em que estamos. É preciso pensar no ambiente escolar que propicia as trocas de experiências e o estreitamento das relações. Porque não adianta a gente pontuar a necessidade de sair das telas se cada vez temos menos espaços que auxiliem essa saída do mundo online. Todos os dias nós temos uma rede social nova, uma trend nova, um aplicativo novo. Não dá para remar contra a maré. O que precisamos fazer é achar uma forma de conviver com esses dois mundos, achar um equilíbrio.